Take the train. Um gênio, um sedutor. Ele é leve. Quando você tem uma leveza, você tem uma tendência a ser bem-humorado, né? Esse é Take a train do Kelton. Tu já me dizia que eu tinha ouvido de passarinho. Seja lá o que isso significa. Ter ouvido de passarinho. Que negócio é esse? Esse cara já vai começar a me imitar de novo, ele acha que sabe me imitar, fica tudo horrível. Eu nunca falei assim, não sei porquê. Tem uma coisa aqui em cima. Donato é uma figura. João Donato, ele é para mim um exemplo em primeiro lugar, porque primeiro que eu adoro o estilo dele de música, que é da coisa da simplicidade, mas ao mesmo tempo uma sofisticação. Isso é difícil você conseguir. E eu me identifico totalmente com ele. E exemplo também da alegria do cara que leva a vida numa boa, quer dizer, por isso ele está na idade que ele está. E tem prazer de ir pro palco. Então, esse exemplo para mim é assim, do cara que levou a música adiante, ele vem de lá de trás, e está até aí, hoje, com fãs. Então, para mim, é um exemplo de música e de vida. Ele continua um menino do Acre que viajou para os Estados Unidos, trabalhou com alguns dos maiores músicos de jazz do mundo, foi assimilando essas influências todas, mas nunca essas influências se tornaram mais fortes do que a essência dele. Nem como pessoa, nem como músico. E isso é o que o faz tão genial e tão único até hoje, né? 70 anos vivendo de música. Quando eu era criança ainda, devia ter uns 5 anos, minha irmã estava com 8 anos e estudava piano, lá no Acre, onde nós nascemos. E eu acordava com ela estudando piano. Aí eu acho que isso foi formatando o meu gosto musical. Tinha um piano lá em casa, um Bechstein, um piano alemão. E quando ela saía do piano, terminava de estudar, eu ia lá, criança, né? E ficava brincando no piano. Mais tarde me mandaram estudar, porque viram que eu tinha jeito para coisa. Teve algumas lições de piano quando criança, mas ninguém iria ensinar o Donato a tocar daquela maneira, né? Me deram um acordeão, que era, na época, era o que tínhamos de melhor. Na época era acordeão para todo mundo, que nem hoje se estuda violão. E saí tocando umas musiquinhas, tipo ciranda, cirandinha, negócio de caicai balão. Fui ganhando outros instrumentos maiores. E a coisa foi aumentando. Aí nós mudamos do Acre para o Rio de Janeiro. Já estava com 11 anos, 11, 12. Na época em que eu devia estar estudando de manhã no colégio, eu já ia, matava a aula e ia lá para a Rádio Guanabara tocando o programa Manhãs da Roça. Aí eu ia para lá, matava a aula e ia para lá. E eles acabaram me contratando, de tanto eu ir para lá. Comecei com 16 na Rádio Guanabara. Aí não parei mais, né? Aí chegou um momento em que eu não estava encontrando mais ambiente aqui no Rio. Eu queria um tipo de música diferente da que eles estavam usando. Eles usavam uma música muito comercial e eu já gostava de uma outra coisa. Eu, Tom Jobim, João Gilberto, Johnny Alves, nós gostávamos de outra coisa. Era um clubezinho pequeno, mas com bastante opinião. Eu fui para os Estados Unidos, eu vou para lá, que pelo que eu ouço dos discos que chegam aqui, todo mundo toca do jeito que eu toco. Mas foi assim, num convite assim, de última hora do Nanai, de fazer 4 semanas lá em Lake Tahoe. Ele me convidou, eu fui. Terminou as 4 semanas, eu disse, agora eu vou voltar para o Brasil. Eu disse, não pode voltar.
temos que pagar a passagem que mandamos para você, que foi comprada a prestação. Eu digo, uau, por essa eu não contava. Então eu tive que ficar lá para pagar a passagem que tinham me mandado. Nesse meio termo, o Nanai chega para mim e diz assim, nós vamos amanhã para Las Vegas fazer um contrato de 2 meses num cassino lá. Eu digo, e eu? Ele disse, você não vai. Os meninos acharam você muito americanizado. Eu digo, estou ferrado. Tempo depois, quando começou a chegar a Bossa Nova nos Estados Unidos, porque até então só tinha tido Carmen Miranda com os Brazilian Boys, o Laurindo Almeida, que acabou de tocar com o Stan Kenton, e aí chegou a turma da Bossa Nova. As pessoas falaram para ele, olha, o pessoal de jazz está se virando com sons latinos, na orquestra latina, que é o que tem trabalho todo dia. E aí ele tentou um emprego logo, ele foi fazer um audition, né? O pessoal botava anúncio em jornal, né? Aí eu fiz um teste lá para um camarada de uma orquestra mexicana. E o cara, na mesma hora, gongou ele, assim, tocou 30 e pouquinho e não, você não sabe tocar música latina e tal, foi dispensado, né? Eu fiz esse teste de tarde, não passei. Aí voltei de noite para ver o Caltjeira. E aí a turma, quer dar uma canja? Eu digo, se não for muito difícil. Aí eles escolheram, parece que foi Philadelphia Mambo, que é uma música que tem um acorde só. Aí eu toquei isso com ele lá, aí o Mongo me chamou assim, vem cá, não fala nada por Caltjeira não, mas nós estamos saindo da orquestra dele e formando nossa própria orquestra. E você é o nosso pianista. Eu digo, olha só. Aí o irmão falou, não, você é perfeito. Ele falou, mas como? Eu de tarde eu fui fazer o teste, disseram que eu não sabia tocar música latina, fui reprovado. Então você vê que até para o negócio do latino, o Mongo Santa Maria, que era o maior craque, é que tem que ter um gênio para reconhecer que o gênio é um gênio. Aí foi uma beleza, porque eu toquei com o Mongo uns 3 anos. Ele tem que aprender aqueles cubano, né? Aquela coisa. Então ali ele começa a pegar aquela malícia cubana e junta com a coisa do samba e forma aquele estilo. Donato foi o único músico brasileiro, e você vê, qual é o outro músico brasileiro que tocou com Tito Puente, com Mongo Santa Maria? Não tem, só foi ele, Ed Palmieri. Então você vê, nem quando ele abre o caminho, ninguém diz assim, então eu vou fazer o que o Donato fez. Por que será? Acham que é tão difícil que é melhor nem tentar? É um mistério, né? Foram 12 anos tocando esse tipo de música, 80%, porque os 20% era quando chegaram o pessoal da Bossa Nova. João Gilberto, chegou lá, o Dorival Caymmi, o Tom Jobim, que era uma turma da pesada, né? Diga-se de passagem, Johnny Alf, Tom Jobim, João Gilberto, rapaz, só aí já é um desajuste total. Eu estava no meio também, devagar, mas estava. Eles fizeram uma música maravilhosa. Tempo depois, mais tarde, é que chegou o Marcos Valle, depois já estava quase vindo embora para cá, já era 1970 e não sei o quê. Chegou o Marcos Valle com o samba de verão dele. Quando a minha música Samba de Verão estourou nos Estados Unidos, aí eu fiquei lá, fui fazer os programas de televisão e tal, e aí estava Donato lá. Donato estava separando da mulher dele, Patrícia, e a filha Jodel, tinha 6 anos de idade, a mãe levou. E aí eu fui para ele, me ligou, eu fui para a casa do Donato, ele estava chorando, cara. Aí eu fiz uma música com ele, chamada Cadê a Jodel? Que eu falo, ela foi com 6 anos de idade. Eu fiz a letra mais adiante. A partir dali, ele ia muito lá em casa. Então ali eu passei a conhecer o humor dele, o jeito dele, a tristeza dele. Mas fiquei muito amigo do Donato, né? Muito amigo dele. Quando eu voltei dessa odisseia toda, voltei para o Brasil, aí o Marcos me levou para o Odeon, onde ele gravava. O Donato me liga. Eu morava na Rua Codajás, em frente ao Tom. Tom morava em frente a mim. Eu morava na casa com meus pais. Ele tinha ficado lá nos Estados Unidos. Mas, de repente, ele me liga. Eu estou aqui
e estou indo embora. Eu digo, Donato, peraí, vamos, eu estou te entendendo. E falei, mas agora você está aqui? Ele falou, estou. Eu vim aqui para o Brasil. Eu digo, mas rapaz, não, é porque tinha uma moça que eu vim atrás dela, ela disse que estava apaixonada por mim, e não, mas aí eu fui falar com ela, mas ela disse que não está. Eu digo, porra, João. Ele falou, cara, ele falava isso chorando. Eu digo, mas João, que história maluca é essa? Aí eu falei, João, pera, vamos fazer o seguinte, me dá um tempo, dá um tempinho. Aí eu fui para a minha gravadora, que era o Odeon, e lá estava o João Gilberto, estava Peri, Simonal, Claudete, todo mundo gravava ali. E eu tinha sido contratado. Eu conhecia muito o diretor musical, Milton Miranda. Aí eu cheguei lá, eu falei, Milton, e o Milton gosta muito de mim. Eu digo, porra, Milton, cara, eu preciso conversar com você. Ele falou, o que é? Cara, quem está aqui é o Donato. Porra, a gente tem que fazer um disco com ele. Você está louco? Não, de jeito nenhum. Eu digo, mas por que não? Donato é muito doido. Adoro ele musicalmente. Eu digo, mas porra, Milton. Ele falou, porra, Marco, você produz o disco dele? Eu digo, produzo. Então você produz o disco dele. Aí eu falei pro Donato, desfaz as malas, esquece essa garota, tu não vai mais embora não. Ele nunca mais foi embora. Aí nós fomos gravar um disco aqui na Odeon, chamado Quem é Quem? Aí começou a produção, só que aí ele tinha um monte de melodia, um monte, sem letra. Aí no segundo encontro, quem estava lá em casa era o Agostinho dos Santos, que foi um grande cantor. Foi o Agostinho dos Santos que deu a sugestão do Donato começar a fazer músicas mais frequentemente com letras, porque já existiam algumas. Tanto que a Minha Saudade, que é uma das primeiras músicas dele, 1958, por aí e tal, letra do João Gilberto. O que nunca tinha acontecido era o Donato cantar. Você vai ter que cantar. Ele falou, eu? Porque ele cantava igual ele falava. Aquele tipo, eu quero, aí mamar, não sei, aquele jeito, né? Aquele jeito. Eu digo, isso é que eu quero extrair. Aí, rapaz, foi aquele trabalho, né? Aí eu me meti a cantar, porque eu nunca tinha cantado na minha vida assim, oficialmente. Eu já tinha cantado em grupo, mas nunca sozinho. Até um dia, até talvez, até quem sabe, até você, sem fantasia, sem mais saudade. Até um dia, até talvez, até quem sabe. Agora a gente, tão de repente, nem mais se entende, nem mais pretende seguir seguindo. Agora vou pra onde for, sem mais você. Música é isso, é alegria, traz alegria por onde ela passa. O Paulo Moura que dizia, né? A função do músico é levar alegria com ele por onde ele vai. O Donato disse que ele não gosta de fazer música triste. O tipo da música então, que o Donato faz, que eu faço, ele atrai o pessoal jovem. Por essa coisa do balanço, do swing, mas ao mesmo tempo tem harmonia. A mesma coisa com o João, é o mesmo caminho. As pessoas querem fazer, elas procuram a gente. E a gente fica muito feliz com isso. Não é só bom para eles, isso é bom para nós, porque rejuvenesce a música da gente. E o que tem assim de interseção e que faz com que os dois, por exemplo, sejam hoje em dia muito cultuados, principalmente no público mais jovem, é o famoso groove, a história do balanço. São dois músicos que têm uma coisa que mesmo quando fazem uma balada, um negócio, aquela balada tem uma levada. Então as pessoas procuraram eles porque elas começaram a se identificar com aquele som feito não sei quantos anos antes. Quando você é uma pessoa aberta, você gosta de conversar, gosta de trocar, gosta de ouvir, aí você amplia, cara. Você naturalmente, você estica a tua música. Você dá chance
de compor com esse, com esse. Lógico que você não vai compor com gente que você não gosta, não é isso. Procuro tocar aquilo que eu gosto de ouvir. Não vou tocar aquilo que eu não gosto de ouvir, porque é complicado. Nem por dinheiro, né? Nos Estados Unidos você tem muito uma expressão que você fala assim, o his own pace. O pace é mais ou menos o ritmo da pessoa, né? E isso o Donato ficou a vida inteira nesse ritmo dele. Você vê, quem é que tem uma carreira com uma longevidade dessas assim? Então você vê o quanto o cara está à frente no tempo. Ele compôs sucesso 30 anos antes dessas músicas virarem sucesso. Tem um disco do Donato que é lindo também, de 1965, chamado New Sound of Brazil, com arranjos do Klaus Ogerman, participação do Luiz Bonfá, Carlos Lyra, Richard Davis, Dom Romão, Jimmy Cleveland, etc. Esse disco, por exemplo, foi lançado no mundo inteiro na época, menos no Brasil. Em 2001 eu consegui lançar alguns e lancei esse disco do Donato, em CD, pela primeira vez. Quer dizer, as pessoas acharam maravilhoso e moderno, que de fato é, em 2001, um disco que tinha sido gravado em 1965. É um minimalismo, né, musical também, né, que se reflete, que é uma consequência, eu acho que da personalidade dele, né? A música dele é a cara do Donato. Diz muito falando pouco. A capacidade dele de se expressar falando muito pouco, mas o certo. As palavras vão ali como um dardo ali que atinge o alvo ali da pessoa. Eu tenho a impressão de que a minha música ela é feliz. Feliz, digamos assim, porque tem música triste, né? Eu fiz um disco para a Natura, agora chama-se Serotonina. E esse serotonina, eu vinha a encontrar com esse serotonina durante esse processo de fazer essas músicas para a Natura. Eu encontrei uma bula de remédio no banheiro da minha mulher, escrito serotonina. Esse remédio produz serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que produz a sensação de alegria, felicidade, contentamento. Então, eu digo, serotonina pode ser adquirida através da música. Aí eu digo, vou resolver de chamar meu disco de Serotonina. Quem sabe essas coisas fazem bem a quem está ouvindo, entendeu? Se fazem bem a mim, podem muito bem fazer bem a você. Então eu digo, Serotonina é o nome do meu disco, porque ele pode causar serotonina em quem ouve. Todo mundo sabe que gargalhar faz bem ao fígado, desopila. O que é desopilar? É tirar as toxinas dele. Como? Só o remédio também faz, mas o gargalho terapia também faz. Então, achar engraçado faz parte do lance. Tem que ter humor. Porque ele gargalha o tempo inteiro e é engraçado. Ele tem um humor que transmite, né? É difícil você ficar chateado perto dele. Eu adoro ir para o palco tocar com o João, é sempre muito divertido. Adoro compor com ele. O estilo que eu tenho tem muito a ver com o estilo dele. Então é uma identificação muito grande e por isso que é um grande prazer quando a gente toca juntos. Então nós temos um entrosamento muito grande e eu acho que nós nos gostamos muito. Conheci eles em Los Angeles, porque quando eu saí daqui, era outubro de 59, não tinha Edu Lobo, não tinha Marcos Vale, Jorge Ben, não tinha nada. 60, 61, 65, aí foram surgindo assim, Maria Bethânia, foi surgindo um pessoal da pesada. E eu só tomava conhecimento deles através dos discos que o pessoal da Varig levava, né? Chegou um disco aqui do Brasil, era uma festa. Aí todos os brasileiros, alô, vamos ver o disco que chegou do Brasil. Aí, quem é? Elis? Quem é Elis? Pois é, isso aí, uma cantora. Fomos tomando conhecimento das novas aquisições, né?
os novos valores, Gilberto Gil. Eu digo, ih, camarada bom. A Caetano Veloso, outro camarada bom. Mas pegar o pior de cada um de nós é o pior. Mas se pegar o melhor de cada um de nós é o que é de melhor também. Bom, um dia eu estava em casa tranquilo lá, sei o quê, campainha, João Donato. Devia ser umas 8h30, 9 horas da noite, uma coisa assim, ou mais. Aí eu falei, Donato, tudo bem, não sei o que e tal, mas ele estava apreensivo, chegou daquele jeito, mais ou menos. Falei, que foi, João? Não, é porque nessa hora eu tinha que estar na Philips, na Barra, gravando com Caetano Veloso. Falei, poxa, Donato, então, e aí? Mas é que eu estava em casa e o Caetano começou a me ligar, quer dizer, deve ter sido ele, porque tocava o telefone, tocando, e eu fiquei nervoso, achei melhor vir para cá. Eu falei, mas Donato, você tem que estar lá. Aí ele me contou a história, tinha uma gravação marcada de uma música dele, chamada Surpresa. Falei, mas e aí, João? Então vamos para lá, você topa? Vamos embora. Ele falou, mas tem um problema. Eu falei, qual é? Não fiz o arranjo. Bom, a gravação marcada com orquestra, com tudo. Falei, não, mas mesmo assim, nós vamos resolver isso. Aí ele falou, tem papel de música aí? Eu falei, tem. Resumo, meu carro tinha ido para a oficina esse dia, fomos de táxi. Peguei um táxi, fomos para Poligram, que ficava na Barra da Tijuca, do estúdio. Botou no taxímetro o papel com apoio embaixo, ele foi fazendo o arranjo no táxi, até chegar na Barra da Tijuca. Quando nós chegamos lá, devia ser assim, 5 para meia-noite. A gravação estava marcada para as 9. Então, metade da orquestra já estava indo embora. E o Donato chegou, o Caetano, óbvio, ficou aliviadíssimo. E a gravação foi maravilhosa. No final, isso que eu digo, no final tudo dá certo com o Donato. E aí ele foi ficando, logicamente, depois ele teve o Caetano, tem as letras com o Caetano, com o Gilberto Gil, e foi ampliando isso. Você vê que as músicas que ele compõe, que ele gosta até hoje, né? Até hoje ele faz isso porque é natural. Quer dizer, aquilo realmente entrou no swing dele, né? O Tarek de Souza, uma vez, até numa capa, botou isso. É um piano que intui mais do que exclama. Eu sempre gostei do piano, sempre fiquei querendo tocar piano, porque o acordeão requeria carregar ele. E ele é pesado, e pendurar no pescoço, e puxar o negócio para lá e para cá. Aí você ficava a pé, com o instrumento na mão, sem saber o que fazer com aquilo. Eu fiquei no piano, porque é mais confortável, você já chega, ele já está lá. Você vai embora, não precisa levar. Me entender. Vou me beber, vou me perder pela cidade, até um dia, até talvez, até quem sabe. Eu acho que eu já falei demais. Talvez, até quem sabe. Até um dia, até talvez, até quem sabe.